Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: Boulos derreteu? Você vai saber direitinho que história é essa. Se você já é fã do Narrativas Antagonista, eu peço que você sente o dedo aqui no like, já compartilhe esse vídeo com alguém na confiança que você sabe o que vem por aí. Agora, se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, toca o sininho para receber sempre e mergulha nesse formato do Narrativas Antagonista que é feito para treinar o seu cérebro. E a gente treina como? Primeiro eu te trago os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E aí, é claro, eu peço para você deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários que estão abertos para a gente poder debater. O tema de hoje é de São Paulo, mas é nacional, né? De qualquer jeito, tudo que tem a ver com a eleição é nacional. Vamos lá para o fato do dia? Fato do dia: Boulos derreteu. Guilherme Boulos é candidato à Prefeitura de São Paulo. Você já deve ter visto isso, mesmo se você não é de São Paulo. Eu não estou pegando um tema local, eu estou falando dessa prefeitura porque é uma eleição que a gente vê uma briga nacional, a polarização acontecendo, então ela tem chamado muita atenção. Ele foi muito bem votado para deputado, teve uma campanha de muito sucesso na última eleição, superando expectativas e já tinha saído na frente como preferido absoluto. A coisa, no entanto, começa a mudar. Hoje saiu uma pesquisa Datafolha que mostra o seguinte: colocando todos os pré-candidatos, lembrando que a gente não tem candidato ainda, estamos na pré-candidatura, na pré-campanha, a campanha não começou. Mas hoje Boulos tem 30% e o prefeito Ricardo Nunes 29%, que é um empate técnico. Aí nós temos em seguida Tabata Amaral com 8%, Marina Helena, do Partido Novo, com 7%, Kim Kataguiri, com 4%, e Altino, do PSTU, 2%. Essa pesquisa, o Boulos está lá com 30%, está dentro da margem de erro, lá empatado com o Ricardo Nunes, está muito bem. O que ela mostra é uma tendência que começa a ser confirmada. O Boulos não está mais ali na dianteira como favorito absoluto desse pleito, não. No último dia 20, a gente teve uma pesquisa do Paraná Pesquisas mostrando Boulos com 33% e o prefeito com 32%. Tabata Amaral com 9,7%, Kim Kataguiri com 5,2%, Marina Helena, do Novo, 3,3% e o Padre Kelmon, 0,7%. Bom, essa pesquisa Datafolha que saiu, todo mundo está comemorando, os outros pré-candidatos, né? Comemorando que, não tem mais um invencível, as coisas estão mexendo aqui, as pessoas estão mudando de opinião. E o Boulos, como reagiu? Vamos lá ver o Instagram do Boulos. Olha lá, o Instagram do Boulos, ele comemora a pesquisa, comemora. A reação dele é colocar: Boulos é o primeiro nas intenções de voto, pesquisa contratada, enfim. E é verdade, não é mentira que ele é o primeiro nas intenções de voto. A campanha optou por esta comemoração, esse discurso do já ganhou. A campanha do Boulos tem feito muito isso. Ele é o primeiro, ele bate todo mundo, ele tá na frente e ele é isso, até porque não deixa de ser verdade que ele tinha esses números. Mas a gente já vê que começa algo a mudar com a divulgação desse material de campanha na semana passada, mostrando que o Boulos lidera com 34%, pegando os dados da pesquisa Real Time Big Data.
Aí estava o seguinte, Boulos lidera com 34% contra qualquer adversário. E você veja os nomes que estão ali. O Salles, que não é candidato. Marcos Pontes, que não é candidato. Cadê a Tabata? Cadê a Marina Helena? Cadê o Kim? Onde que estão eles, os que são candidatos nessa pesquisa? Depois, foi feita uma nova postagem, essa foi apagada, tá? Foi feita uma nova postagem que era derrota qualquer bolsonarista. Mas é óbvio que a campanha da deputada Tabata Amaral foi para cima. Vamos ver essa postagem da deputada nas redes sociais. Nos últimos dias saíram algumas pesquisas e tem muitas formas da gente ler essas pesquisas. Do nosso lado, você pode olhar, por exemplo, para os sólidos 10% de intenção de voto que nós temos, em terceiro lugar. Ou você pode olhar para o fato de que se você somar votaria com certeza ou talvez votaria, eu fico em primeiro lugar com 48%. Ou você pode olhar para a rejeição também. Eu tenho a menor rejeição entre os pré-candidatos. Mas em nenhuma dessas leituras, não importa o quanto eu me esforce, eu consigo entender de onde o Boulos tirou esse gráfico que ele postou. Esse cenário não existe, ele simplesmente retirou o meu nome e colocou uma realidade que sequer faz sentido. Agora eu pergunto pra vocês, o que é isso? É estatística criativa? É erro? Alguém não tinha noção do que estava fazendo? Ou é safadeza mesmo? E a surpresa do Datafolha é os 7% da candidata do Partido Novo, Marina Helena. Marina Helena tem feito uma campanha se colocando como candidatura de direita. E nas redes ela costuma falar qual é a diferença da direita para a esquerda. Direita e esquerda é o seguinte: direita, mais dinheiro no seu bolso. O dinheiro que você ganha vai ficar no seu bolso e você vai decidir o que fazer com ele. Esquerda é o seguinte: o dinheiro vai pro governo e ele vai saber o que é melhor para fazer com ele. É essa a discussão. Então, o dinheiro dá em árvore, né? Todo mundo acha que tem uma coisa, o dinheiro do governo. Não, é o seu dinheiro. Nem isso não fica claro, eu acho que pro cidadão, né? Enquanto isso, o prefeito Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão, continua correndo por fora. Já se sabe que ele vai ser candidato à reeleição, mas ele não está com uma candidatura oficializada. É uma pré-candidatura. Então, ele tem aparecido muito como prefeito e focando bastante nessa área assistencial. Vamos dar uma olhada. Domingo, nessa reunião importante aqui do Movimento de Moradia, queria agradecer muito todo o trabalho do Neto Emiliano, do Movimento de Moradia Leste 2 e nosso compromisso de continuar avançando muito no programa habitacional. A gente tem muito orgulho da nossa origem. E a gente que veio da periferia, ninguém precisa me contar a dor da população. Porque eu vivi de estudar escola pública, usar o serviço de saúde público e saber a importância que é um programa habitacional. O prefeito Ricardo Nunes está fazendo para quem mora na capital, quem está cadastrado na Coab, ele vai construir quase 100 mil moradias até o final do mandato dele. Tá certo? Então é importante que vocês acreditem nessa luta. Portanto, pessoal, contem com a gente. Estou aqui como prefeito de São Paulo para firmar esse compromisso com vocês. Firmar o compromisso com o Neto Emiliano, mas com cada um de vocês, que eu vou continuar trabalhando todos os dias, sem parar, para poder atender a demanda de vocês. Muito obrigado, muito sucesso. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e vamos em frente. Um abraço, pessoal. Enquanto tudo isso acontece, a gente vê no cenário nacional, por parte das duas forças majoritárias do Brasil, lulismo e bolsonarismo, uma tentativa de nacionalizar São Paulo e de fazer um Lula contra Bolsonaro aqui em São Paulo. Será que isso vai dar certo? Que esse Ricardo Nunes seria um bolsonarista padrão no imaginário popular?
O Boulos tem uma identificação com o Lula. Será que o Ricardo Nunes seria o bolsonarista ou será que as eleições não serão dessa forma aqui em São Paulo? Qual que é a sua opinião? Calma! Antes da opinião, vamos lá para as narrativas? A extrema-direita está desesperada com o Boulos em São Paulo. São Paulo, capital, não é extrema-direita. Você tem no interior, que tem o agro, esse bolsonarismo, esse fascismo, esse racismo, né? Até racismo recreativo, a misoginia, isso é mais no interior de São Paulo. São Paulo é uma cidade mais cosmopolita. E a eleição em São Paulo está dividida entre o quê? Entre a civilização e a barbárie. E a extrema-direita está desesperada porque São Paulo, obviamente, está optando pela civilização, que é a candidatura do Guilherme Boulos. E que é uma candidatura alinhada com o presidente Lula, que é uma candidatura que traz Marta Suplicy, uma grande prefeita, de volta a São Paulo. E aí você tem uma pequena variação aqui e acolá nas pesquisas, o que é natural. O que é natural, a extrema-direita já quer comemorar como se, o Boulos não é mais o favorito. É óbvio que o Boulos é o favorito, porque é o seguinte, em São Paulo tem o quê? O Boulos e bolsonarismo e linha auxiliar do bolsonarismo. Prefeito Ricardo Nunes, bolsonarista. É a extrema-direita, o fascismo em São Paulo. E aí tem a linha auxiliar, né? Kim Kataguiri, a tal da Marina Helena lá do Novo, linha auxiliar do Bolsonaro, e até a Tabata Amaral, né? Que quem diria funcionaria assim. Mas enfim, a gente já viu como é que essa novela acaba no governo federal, né? Vocês acham que o resultado em São Paulo vai ser diferente? Parece que São Paulo está começando a enxergar a loucura que seria você ter um criminoso, terrorista, invasor, sabe, à frente de uma prefeitura. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça que vota num cara assim. A gente já sabe, né? Tem muito esquerdinho em São Paulo. Botaram ele lá de deputado. Enfim, tem essas coisas, né? Tem PSTU, essa gente louca toda. Mas, enfim, para prefeito, sabe, é demais. E tem o quê? 30% ainda. Ou seja, a São Paulo civilizada ainda vai ter que trabalhar muito para derrubar essa candidatura. Se bem que é o seguinte, olha, nós não temos um representante da direita. A gente tem o Boulos, que é o terrorista, e os melancia. E eu, sinceramente, fico pensando o que é pior. Se, de repente, o cidadão de bem não devia ficar fazendo campanha para o Boulos para ver se o bolsonarismo, enfim, se liga, né? E lança um candidato bolsonarista ou a direita verdadeira em São Paulo. Porque que cá para nós, entre esses melancia, esse Nunes, que é um melancia, ninguém sabe que pito toca, Tabata, Marina Helena, tudo melancia, gente. É vermelho dentro. Eu prefiro o Boulos, que pelo menos é um vermelho escrachado já, sabe? Eu acho que a gente devia fazer isso. Ou a gente tem um candidato verdadeiramente de direita, ou seja, bolsonarista, que nem o Ricardo Salles, ou a gente tinha que ir pro Boulos. É isso que eu acho. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que a queda de Boulos mostra que São Paulo pode estar apontando para uma possibilidade de vitória da moderação sobre a polarização. A gente tem uma tentativa que interessa tanto ao lulismo quanto ao bolsonarismo de federalizar as eleições municipais. Como assim? Explico. Transformar os embates locais em uma briga Lula versus Bolsonaro. Isso dá mais poder ao Bolsonaro e dá mais poder ao Lula. E um necessita do outro para continuar sendo, vamos dizer, a bola da vez e o único representante viável do seu campo ideológico. E os dois apostam na polarização o tempo todo, estão apostando.
A candidatura do Guilherme Boulos, ela fez muito sucesso em São Paulo nas últimas eleições, no auge da polarização. No auge. Tanto que, assim, era meio que um bolsonarismo de sinal trocado. Sobre, assim, o tipo de peça de campanha, aquele excesso de certeza, as hipérboles, os mocinhos muito agressivos, principalmente com mulheres. Era o mesmo tom, a mesma coisa. Será que isso está perdendo a força? Não é mais o auge da polarização. E vejam que o Guilherme Boulos, ele só subiu. Ele fez uma eleição para deputado federal excelente. Excelente. E aí a gente tem aqui em São Paulo uma situação curiosa que é: Jair Bolsonaro podia ter lançado um candidato dele, que é o Ricardo Salles. Quer dizer, ainda pode lançar um candidato que as pessoas olhem e falem, este é o bolsonarista. Nós não temos isso aqui em São Paulo. A gente tem o prefeito de São Paulo tentando buscar o apoio do Jair Bolsonaro. No mundo político, se diz que ninguém tem como ganhar contra a esquerda se não tiver os votos dos bolsonaristas. Essa é uma conta que muita gente faz. Só que agora você já saiu do auge da polarização e começa a criar exemplos. O prefeito Ricardo Nunes não vai nunca ser visto como bolsonarista raiz pelo pessoal mais de direita. Tanto que tem essa direita, vamos dizer, mais extremada mesmo, ou até essa ala que eu chamo de direita psiquiátrica, que na verdade acha que está fazendo política, mas ela está fazendo uma sessão de psiquiatria no lugar errado. Essa direita psiquiátrica tem pregado abertamente na internet, vocês procurem que vocês vão achar. Voto no Boulos. Porque eles não veem mais ninguém como bolsonarista. Compreende? Eles querem um candidato com esse tom alto, porque assim, a conta não fecha. Se eles não veem ninguém como bolsonarista, vão pegar o que tem de mais próximo, então. O que eles querem não é mais próximo ideologicamente, é esse comportamento muito polarizado, esse comportamento de gritar muito. Por outro lado, você tem estabelecido por Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, um modelo em que ele tem os votos do Bolsonaro, ele tem o apoio do Bolsonaro, ele tem a amizade do Bolsonaro, mas ele não é visto como o bolsonarista raiz em termos de comportamento. É algo que a esquerda fica tentando colar nele toda hora, porque a polarização interessa muito ao Lula, mas ele não é lido assim pela sociedade. E o Ricardo Nunes, que é o prefeito, já tem esse modelo para seguir. No final das contas, na eleição aqui de São Paulo, você tem um lado da polarização ativo e inquestionável, que é o Boulos colado no lulismo. O Boulos colado no lulismo é inquestionável, ninguém nem pensa que o Boulos não seja o legítimo representante do Lula. Os outros, para o lulista raiz, eles são linha auxiliar do Bolsonaro e tenta se falar que é do bolsonarismo. E para a direita raiz mais intolerante, eles são melancia. Eles são Lula escondido. Então eles estão nesse limbo. Você não tem os dois lados da polarização em São Paulo, embora a esquerda queira fazer esse discurso de que é o representante do Bolsonaro. Não são vistos como legítimos. Será que São Paulo pode ter um marco na vitória da moderação sobre a polarização? Os candidatos que não colam como legítimos, nem em Lula, nem em Bolsonaro, muitas vezes nem são vistos como viáveis. Aqui você tem só um candidato forte colado no Lula. Os demais não são os coladinhos do Bolsonaro. Seria muito importante se a gente tivesse uma viabilização deste campo, que não é visto como devoto, ele é visto como o voto, simplesmente. Então, vamos dizer, a pessoa vota no Bolsonaro e ela vai escolher um prefeito. A pessoa vota no Lula e ela vai escolher um prefeito.
vamos ter os votos, não os devotos concorrendo. Será que conseguiremos ter algo assim na cidade de São Paulo? A ver como as coisas se comportam. Qual que é a sua opinião? Bom, pessoal, Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de ler a minha coluna no Antagonista. A minha coluna não tem paywall no Antagonista, você pode ler livremente. Coloque sua opinião aqui embaixo que eu leio todas. Já compartilha esse vídeo com alguém. Não esquece de deixar o like para mim. Verifica se tá inscrito mesmo no Antagonista, que às vezes a gente acha que tá, mas não tá, né? E se tiver inscrito, toca o sininho para receber todas as notificações. Eu tô aqui no Narrativas Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Te espero amanhã. Grande beijo, até lá.